Malaquias, eu quero pensar com vocês hoje, porque esse texto foi escrito 400 e poucos anos antes de Cristo. Foi o último profeta do Antigo Testamento. Já tinha quase um século que o povo de Israel tinha voltado para a terra de Israel, que tinham sido deportados para a Babilônia, já tinham voltado para a sua terra natal. E quando eles voltaram, Neemias fez um movimento e restaurou os muros da cidade, reconstruíram o templo, reconstruíram o altar, e houve adoração a Deus, e Neemias pregou um dia inteiro, do pôr do sol até o final do dia, do nascer do sol até o final do dia, metade do dia pregando a palavra, e a outra metade do dia o povo chorava. Um quebrantamento em todo o povo de Israel, um quebrantamento geral. As pessoas olharam para as Escrituras e disseram: nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos voltar para Deus, precisamos que o nosso coração esteja diante dele. E o povo se voltou para Deus de todo o coração, só que aquele amor e aquela devoção não duraram muito tempo. Neemias morreu, aqueles que ajudavam, Esdras, aquela geração se passou, e depois daqueles líderes espirituais partiram para a eternidade, o povo de Israel começou a se acomodar novamente. Agora, a última mensagem que nós temos do Antigo Testamento, antes da vinda do Senhor Jesus, é a mensagem de Malaquias. Irmão, esse livro pequeno, que tem uma profundidade muito grande, o Senhor selou com chave de ouro o Antigo Testamento com esse livro que fala de princípios de santidade, de princípios de pureza, princípios de família, princípios de dedicação, e fala do final dos tempos. No final do texto ele diz assim: olha, vocês verão a diferença entre o santo e o imundo, vocês verão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Hoje em dia não dá para se perceber muitas vezes pela vida aquele que serve e o que não serve, mas a Bíblia diz: no final dos tempos vai ficar claro quem é aquele que realmente tem um temor a Deus e um compromisso com Ele. Aí o texto diz, e no final, Malaquias sela com essa palavra: converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus está dizendo assim: olha, eu vou selar o Antigo Testamento com uma promessa de restauração da família, que no final dos tempos, o coração dos pais não vai estar voltado para o seu trabalho, o coração dos pais não estará voltado para ganhar dinheiro, a preocupação maior dos pais é amar, cuidar, proteger os seus filhos. E aí ele diz: com isso a terra será abençoada. E aí esse texto de Malaquias, ele é muito forte, muito poderoso, mas esse texto que nós lemos, e o tema que nós queremos pensar hoje, irmão, é: quem dera tivesse alguém para fechar a igreja. Quem dera as portas da igreja fossem fechadas. Precisamos de alguém para que feche as portas da igreja e ela não se abra mais. É isso que Deus está dizendo? Deus está dizendo: o que vocês estão fazendo nos meus cultos, que era para ser para mim, Ele diz assim: melhor fora que a igreja ficasse fechada. Porque o coração do povo estava tão secular e tão envolvido com as coisas do dia a dia, que o povo não priorizava Deus no coração deles. E o Senhor vem e diz assim: olha, eu amo vocês. Ele começa a carta dizendo assim: olha, não desanimem com aquilo que eu vou falar, porque aquilo que eu vou falar é por amor a vocês. Não desanimem com essa mensagem, porque essa mensagem é uma declaração de amor. Eu amei vocês. E aí eles dizem assim, ainda duvidavam do amor de Deus. Eles ainda falavam: como é que o Senhor nos ama? E Deus diz assim: eu amei a Jacó e desprezei a Esaú. Aí ele começa a dizer no próximo texto, a parte que nós pulamos: ainda que Edom, ou seja, os descendentes de Esaú, os edomitas, digam assim: nós reconstruiremos aquilo que Deus destruiu. Deus diz assim: reconstruam, e eu vou destruir de novo,
porque eu escolhi Israel, e qualquer que se levantar contra Israel, no final das contas será destruído. Você quer saber de uma coisa? Está vendo essa guerra que está tendo lá agora? Amenizou agora, porque um povo pequeno, um povo com território de menos de 0,5%, domina, mesmo com todo o cuidado para não destruir pessoas, para não matar inocentes, eles dominam sobre um território que eles são menos de 0,5%. As maiores tecnologias que você conhece, a maioria delas vem de Israel. O maior sistema de irrigação do mundo vem de Israel. Maiores tecnologias do mundo, inteligência artificial, vem de Israel. Sabe de que povo? Aquele que povo que Deus está dizendo, eu amei vocês e eu escolhi vocês. Eu vi um apóstolo que eu sigo, dizendo assim, olha, é impressionante, você está no deserto, onde não tem nada, não produz nada, e você caminha 200 metros na direção da divisa, e quando você entra no território de Jerusalém, eles, irmão, parece que é outro mundo, parece que é outro lugar, 200 metros para trás, tudo deserto, não produz nada, você entra lá, é fartura, é abundância, é uma terra abençoada que produz tudo. Aí Deus está dizendo para nós, que hoje nos tornamos Israel de Deus, por causa da promessa em Jesus, Ele está dizendo, eu amo vocês, e tudo que eu vou falar agora é para o bem de vocês. Aí ele começa o versículo 6, dizendo assim, o filho honrará o pai. O filho honra o pai, o texto diz, e o servo ao seu senhor. Aí Deus diz assim, se eu sou pai, cadê a minha honra? A palavra honra aqui, em hebraico é kabad, ou kabed, que significa peso, aquele que tem valor, aquele que tem mais importância. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou mais importante em sua vida? Por quê? Porque você fala que eu sou mais importante? Vocês dizem que eu sou pai de vocês, vocês dizem que eu sou o Senhor de vocês, mas cadê a honra para comigo? Cadê o respeito para comigo? Deus está dizendo assim, vocês me desprezam a semana inteira e acham que apenas um culto vocês vão me honrar. Se nem um culto a gente consegue prestar direito. Irmão, eu não sei se eu sou exagerado em algumas coisas. Eu não gosto de botar uma pregação para ouvir. Quando a gente viaja, se as crianças dormem, aí a gente coloca uma pregação. Mas se alguém começa a conversar no carro, eu dou pausa. Porque eu digo, não faz sentido essa pessoa estar pregando e a gente não está escutando. Eu acho falta de respeito com a mensagem, falando da palavra de Deus, e eu ficar conversando enquanto aquela mensagem está rodando. Eu digo, não, eu dou pausa. Ter um culto e eu ficar conversando e distraindo quem está do meu lado, cutucando o tempo inteiro e mexendo com o menino. Irmão, é porque eu sou pastor, às vezes tenho que organizar alguma coisa, mas minha vontade é de sentar num canto e ficar lá adorando, da hora que eu chego até a hora do fim. Irmão, se o culto que nós participamos por semana é um culto de 1h30 e eu não consigo ficar 1h30 parado nesse lugar para escutar o que Deus tem para falar ou para exaltar o nome dEle. Eu estava falando com o pessoal do louvor essa semana, eu digo, gente, venha para o ensaio todo mundo, porque qual é outro lugar mais importante do que estar aqui exaltando o nome dEle, adorando a Ele, ainda que seja num ensaio? Mas se eu fico agoniado para sair daqui, de um ambiente de culto, de um ambiente de adoração a Deus, imagine como é o resto da minha vida. Se nem no tempo que é destinado para um culto, eu não consigo, se nem num tempo que é para ser dedicado para Ele, eu dedico todo dia, pastor, conversa para boi dormir, eu não sou boi. Deus está dizendo assim, eu sou pai de vocês, cadê a minha honra? Você honra a Deus na sua vida? Irmão, a mensagem de quarta-feira mexeu comigo, do discipulado. Eu comecei a mensagem, mas não terminei. Vou continuar quarta-feira agora. Mexeu comigo. Eu digo, Senhor, tudo que eu faço deve ser para te honrar. Ainda que passando dificuldade, luta e batalhas, mas a minha vida deve ser para te honrar. Eu nunca posso desistir de honrar o teu nome.
O princípio da honra. A gente está falando na quarta-feira. Tanto que eu fui tão impactado que hoje eu não dei conta de falar sobre outra coisa. Deus diz assim: eu sou pai de vocês. Cadê a honra para mim? Irmão, quando você vem para cá, qual é o teu sentimento? Meu pastor costumava brincar e ele dizia assim: ó, esse sapato aqui é o sapato de ver Deus. Essa camisa é a camisa de ver Deus, né? Eu sei que é diferente homem e mulher, né? O homem tem 3 pares de sapato, um para trabalhar durante a semana, um outro mais confortável, talvez um para jogar bola, os que gostam de jogar bola, e o outro de ir para a igreja. As mulheres não, as mulheres é diferente, né? A mulher tem um pouco mais de sapato, uma quantidade maior de sandália, é diferente. Mas o homem tem homem que tem 2 sapatos. É um de trabalhar e um de ir para um lugar mais organizado. Mas esse sentimento de dizer assim: para onde eu estou indo? Eu estou indo fazer o quê? Irmão, eu preferi fazer algumas coisas no meu coração. Eu aprendi com algumas mensagens do pastor Luciano Subirá. Quando eu ganho uma roupa, ou quando eu compro uma roupa, o meu primeiro lugar que eu venho é para adorar a Deus. Aquela roupa, o primeiro canto que aquela roupa vai, vestida em mim, é para adorar a Deus. Ah, pastor, a nossa vida tem que ser de adoração. Eu sei disso. Agora, se eu tenho um tempo exclusivo para vir buscar a Deus, para adorar a Deus, irmão, qual é o sentimento que tem dentro de mim? O que é que há em mim? O que é honra? É dar mais importância a alguma coisa. Cabede, dá mais importância a algo que tem mais valor. Ok? Você está num lugar, irmão, e algumas pessoas querem falar com você ao mesmo tempo, e de repente tem alguém de autoridade lá. O seu patrão talvez está ali, e o patrão cita seu nome, diz: fulano de tal. Você para de dar atenção aos outros para ouvir ele. Para ou não para? Por quê? Se não for honra, é 2 coisas. Se não for honra, é respeito. O nível mais baixo de consideração é respeito. E o nível mais alto é honra. Se você não para por honra, você para por respeito à posição daquela pessoa. A honra está em você colocar alguém num lugar de importância maior, de dedicação maior. E Jesus diz assim lá em Mateus 15: esse povo me honra com os lábios, com a boca, honra-me com a fala, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram. Fala que Deus é lindo e maravilhoso, mas não vive para esse Deus que declara tanto amor e beleza. É uma fala de honra com a boca, e Deus está dizendo assim: vocês dizem que eu sou o pai de vocês, cadê a honra? Eu sou o pai de vocês, mas você dá prioridade a tudo do que a mim. Se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? E o problema maior é: em que o desonramos? Olha o versículo seguinte. Você está em Malaquias 1 ainda? Já fechou ou não? Aí o Senhor diz assim: e vós, sacerdotes, eu digo isso a vocês que desprezam o meu nome, e vocês ainda perguntam: em que desprezamos nós o teu nome? Ei, olha para mim. Quando você dá atenção para Deus 1h30 por semana, e o resto da semana vive como se Ele não existisse, você está desprezando o nome dEle. Tem coisas que são pesadas para nós por causa do nome do Senhor. O texto que nós falamos hoje de manhã, Paulo diz assim: olha, em açoite muitas vezes, em naufrágio, em perigo na estrada, perigo de assaltante, dificuldade, tudo. Aí depois Paulo diz assim: olha, além de todas essas dificuldades, pesa sobre mim um cuidado sobre as igrejas de Deus, sobre a igreja de Deus. Ele diz assim: eu tenho uma preocupação com a igreja de Deus, com aquilo que é de Deus. Um zelo, a ceia do Senhor. Tinha gente que participava da ceia, irmão, e jejuava o dia que ia participar da ceia. Às vezes durante a semana jejuava quase a semana inteira, porque vai ser ceia domingo, mas depois no coração parece que não liga mais. Que jejuar para quê? Vai ter ceia, e lá eu participo da ceia e está tudo certo. Deus diz assim: vocês desprezam o meu nome, diz o Senhor. Versículo 7.
Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisso em que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Isso é apenas mais um pão e um suco de uva. E Deus está dizendo: aquilo que eu entrego a vocês como santo, vocês consideram como profano. O seu corpo é santo, é templo do Espírito Santo. O que você faz com o templo do Espírito Santo? Se o seu corpo é templo do Espírito Santo, seus olhos fazem parte desse corpo. Aonde você coloca seus olhos? Para onde você olha? O que você vê? O que você assiste? O que você cultua com o seu corpo, com o templo do Espírito? O que é que você permite entrar em você, pelos olhos, entrar nesse templo do Espírito Santo? Aí Deus diz assim: vocês estão desprezando o meu nome. Vocês estão considerando comum aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Três coisas eu quero falar com você hoje. Como é que a gente desonra o nome do Senhor? Primeiro, eu vou sacrificar com defeito. Eu vou dar o meu pior. Eu vou dar o que sobra. Eu trabalhei a semana inteira, agora chegou o fim de semana, domingo. Eu tenho que ir para a igreja domingo à noite, porque pelo menos se eu não for um dia, pelo menos, eu tenho que ir pelo menos o domingo. Isso é prioridade? Ou isso é dar o que sobrou para Deus? E sabe de uma coisa que talvez você não esteja lembrando? Domingo não é o último dia da semana, é o primeiro. O segundo dia é segunda-feira, não é o primeiro dia. O terceiro dia é terça-feira, por isso que o nome é terça. Deve haver em nós um entendimento assim: olha, ao primeiro dia da semana eu vou começar buscando a Deus, porque eu vou dar prioridade do meu tempo, da minha vida, da minha semana. Eu vou dar prioridade dos meus dias, o meu primeiro momento do dia. Eu vou levantar mais cedo, eu vou ler as escrituras, ou a primeira coisa que eu vou fazer do dia é abrir o meu WhatsApp, Instagram. O que mais? Ao invés de botar a face no book sagrado, o que é que você faz primeiro? Aquilo que é prioridade é o que é mais importante para você, é o que você honra, é o que tem mais peso, é o que para você é mais importante. O texto diz assim, no versículo 8: quando trazeis animal cego para o sacrificar, isso não é mal? Quando ofereceis o coxo, o doente, isso não é mal? Irmão, sabe de uma coisa? Sacrificar qualquer coisa. Eu vou entregar qualquer um. Eu vou entregar o que der certo, o que sobrar. Eu vou entregar o que deu. E paciência, que Deus me entende, Ele sabe que eu não tenho tempo. E eu vou entregar para Ele isso aí, e eu vou dar para Ele. Aí o texto diz assim: vocês entregam o cego, o coxo, o manco. Sabe no rebanho? No rebanho você vai pegar um animal para fazer alguma atividade que você precisa. Se o animal tem defeito, ele não serve para você. Ele não tem tanto valor comercial. Se vai vender um animal que é cego, você não vai fazer igual o cigano, né? Disse que foi vender o animal e disse que o cara comprou o animal, e o animal muito bonito. Aí disse que o cigano falou: o defeito está na vista. Ou seja, a aparência não é tão boa. O significado. Aí disse que o cara comprou, depois voltou e disse: o animal é cego. Ele disse: eu avisei que o problema estava na vista. Aí você pega o animal que é cego, que não presta para você, e diz assim: eu vou me livrar desse daqui e vou dar para Deus esse. Irmão, isso no meu coração está bem estabelecido. Eu ganhei um sapato quando eu fui consagrado ao ministério pastoral. O sapato está guardado até hoje. Ainda presta, pastor? Presta. 2009 eu ganhei o sapato, está novinho. Eu só uso em ocasiões especiais, para realizar casamento. Quando eu não vou ser o celebrante do casamento, mas quem vai casar tem muita relevância para mim, eu vou com esse sapato. Eu vou vir um dia para cá com ele para eu mostrar a vocês. Mas, irmão, tem um sentimento dentro de mim: olha, esse sapato aqui é especial. Tem um sentimento desse no meu coração.
Então, irmão, em relação ao Senhor, eu vou dar o que não presta mais. Já viu que nós temos uma tendência, irmão, de entregar ao Senhor aquilo que não tem tanto valor? Já viu? Que a gente quer levar para Deus aquilo que... eu tenho 2 fogão, um não presta mais, eu vou fazer o quê com o que não presta? Está dando defeito, está funcionando 2 bocas e 2 não prestam. Eu vou levar para onde? Vou doar para onde? Eu tenho uma televisão boa e uma ruim. Está pifando. O que é que eu vou fazer com essa que está pifando? Eu vi falar que as tias estão precisando de uma TV para as crianças assistir. É isso? Será que nós estamos honrando a Deus em nosso coração? Será que nós estamos dando prioridade a Ele no nosso coração? Vamos ver outro texto? Eu quero que você veja ainda o restante do versículo 8. O texto diz assim, olha, quando ofereceis o coxo, o doente, isso não é mal? Ora, apresenta isso ao teu governador, ele vai ter prazer em você, vai ser favorável a você. A segunda coisa, não prioriza em honrar a Deus. Não coloca Deus no lugar de honra, no lugar de ser exaltado, no lugar que Ele deve, no lugar que Ele é devido. Deus diz assim, olha, eu não vou receber aquilo que não for dado com respeito, com honra para mim. Deus está dizendo, se eu não for priorizado e não for honrado, eu não vou receber o que você está me ofertando, o que você está me dando. Eu quero que você veja ainda comigo o versículo 9. Agora, suplicai o favor de Deus, para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus vai receber você com essa oferta, ou com esse coração, ou com essa disposição, porque tem oferta que é entregue. Eu costumo dizer no altar. E ela pode ser entregue aqui, mas ela não é recebida lá no céu. Quer texto bíblico para isso? Abra a sua Bíblia lá em Gênesis. Abra lá no início. Vamos ver a história da oferta que não foi recebida? A Ania queria pregar a minha mensagem aqui, na hora que foi falado. Vamos lá? Abra no início de Gênesis. A oferta dos 2 filhos. Gênesis capítulo 4. Gênesis 4. Olha o versículo 1 em diante. O texto diz assim, conheceu Adão, Eva, sua mulher, aqui conheceu, irmão, não é que foi apresentado não, diz, prazer, sou Adão, eu sou Eva, estava perdida por ali. Não. Essa palavra conheceu aqui em hebraico significa tiveram intimidade. Adão e Eva se relacionaram, e ela concebeu de um menino chamado Caim. Ela disse, alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Irmão, talvez é por isso que pastor não é fácil, né? O primeiro pastor foi assassinado. Versículo 3, ao cabo de dias, Caim, do fruto da terra, trouxe uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Pessoas que Deus recebe a oferta, o semblante fica mais bonito, porque foi aceito por Deus. Pessoas que Deus não recebeu a oferta, o semblante fica caído, porque fica com raiva. Olha para essa pessoa do lado aí para ver se ela está bonita ou está feia. Se estiver bonita, você já sabe. Vocês sabiam que todos vocês ficam mais bonitos sorrindo? Então Caim, a oferta dele não foi aceita. O que nos faz pensar que tudo que nós oferecemos a Deus, Ele recebe. Ele não vai receber tudo não. Ele recebe aquilo que honra o seu nome. Por que Ele recebeu a oferta de Abel?
Porque ele ofereceu das primícias. E por que ofereceu das primícias? A primeira parte, aquilo que honra, ó Deus, é muito importante. Então eu não vou oferecer qualquer fruto, não. Eu vou oferecer dos primeiros, dos animais mais bonitos. Irmão, nós plantamos um pé de banana em casa, banana maçã. E o primeiro cacho, irmão, que deu de banana, a banana era quase da grossura da boca de um copo. Eu coloquei uma dentro do copo para mandar uma foto para Wagner, que na época me perguntou, disse, pastor, e a banana maçã mesmo para ser grossa do jeito que você está falando? Eu falei, eu botei num copo e tirei a foto para ele ver. Irmão, todo primeiro é um destaque. Todo primeiro é um lugar maior de relevância, de importância. Quando você faz aniversário, que se corta o bolo, qual é a expectativa de todo mundo quando está cortando o bolo? Aqueles que imaginam que vão receber um pedaço importante do bolo, fica meio disfarçando assim, eu vou disfarçar porque se não for para mim, né, tá tudo certo. Né? Eu não vou mostrar que eu tinha expectativa de que esse pedaço de bolo fosse para mim. Eu fiquei surpreso esses dias, a gente foi no aniversário do novo irmão de Bel, o Brian, e o Brian veio e trouxe o primeiro pedaço de bolo para mim. Eu digo, que interessante, eu vi que ele tinha um carinhozinho comigo, sempre me abraça quando ele chega nos lugares, mas quando você entrega o primeiro para alguém, irmão, eu quero perguntar a vocês, o primeiro pedaço de bolo é mais doce? É ou não? Sim ou não? Vocês parecem que estão em dúvida. O primeiro pedaço de bolo, ele é mais gostoso do que os outros? Sim ou não? Não, né? Não. É igual. Pode cortar de qualquer lado do bolo. Qual a diferença? A diferença é que está dizendo assim, olha, o primeiro pedaço é de honra, é de destaque. E você sabia que a nossa sociedade inverteu e virou as coisas de cabeça para baixo? Quando a gente faz um evento para comer, que vai ter janta ou vai ter almoço, depende do horário, quem é que a gente coloca para comer primeiro? Bota as crianças. Por quê? Para a gente se livrar logo delas, não é não? Para as crianças sentar e deixar a gente em paz. Parece que o sentimento é esse, irmão. Mas quem deve ser honrado? É os mais novos ou os mais velhos? O primeiro, irmão, quando você fizer um churrasco, alguma coisa boa, você vai dizer assim, ó, quem vai comer primeiro é os que têm cabelo branco. Entendeu? Quem vai comer primeiro é os que têm cabelo branco. Porque a Bíblia diz em Provérbios 16, 31, que digno de honra seja as cãs, os cabelos brancos. Então, irmão, o lugar de honra é para quem já viveu mais. O avô está na festa, o avô tem que ser honrado. O avô não está, o pai, a mãe, quem já caiu o cabelo, que talvez já tenha. Mas, irmão, isso é honra. É colocar um lugar de destaque, de peso maior. Amém? Amém ou não amém? Amém? Deus fica sem receber a oferta? Fica ou não fica? Fica. Será que quando você entrega a sua oferta, você fica pensando assim, meu Deus, será que o Senhor recebeu? Ou você não se importa? Você diz assim, vou dar um dinheirinho para ajudar aí na igreja? Irmão, se não houver em nós o sentimento assim, eu estou honrando a Deus. Eu estou colocando Deus no meu coração como prioridade, como destaque. Eu quero honrá-lo. Se você não fizer desse jeito, você não está honrando a Deus. E a sua oferta, eu não tenho intenção de que minha oferta fique na terra. Eu quero que minha oferta faça como a de Cornélio, que suba para Deus como cheiro suave. Tuas esmolas estão subindo diante do Senhor. Irmão, porque se houver honra em nosso coração, Deus vai receber isso. Amém? Volta para o texto de Malaquias. Você foi para Gênesis. Agora volta para o texto de Malaquias, por favor. Malaquias capítulo 1 ainda. Profanando o nome de Deus. Como é que chama o nome de Deus em vão? Tem gente que fica preocupado, né? Quando passa alguma luta, fala assim, oh meu Deus. Aí depois, não posso falar o nome de Deus em vão. Falar o nome de Deus em vão não é isso não, irmão.
Você pode pedir misericórdia a Deus o dia todo, pode falar, fique em paz. Sabe o que é profanar o nome de Deus? É clamar a Ele quando precisa, mas não viver de acordo com o santo nome dEle. Isso é profanar o nome de Deus. Falar que você ama a Deus, que é filho de Deus, que serve a Deus, e não honrá-lo com a sua vida. Isso é profanar o nome dEle. Por isso que Davi diz assim: Senhor, que não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em Ti. Que aqueles que esperam no Senhor não sejam envergonhados por causa da minha vida. Eu quero viver de modo que o nome do Senhor seja honrado. E quando a pessoa vive de maneira que desonra o nome de Deus, o nome de Deus é profanado, você está vivendo e desonrando a Deus. Eu quero que você veja o versículo 10 em diante. O texto, alguma versão pode começar assim: Oxalá. Aqui, irmão, fica tranquilo, não é macumba não. Oxalá aqui significa quem dera. O significado da palavra é quem dera houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Aí Deus diz assim: olha, era bom que tivesse alguém, porque, irmão, quando Deus não achar nenhum adorador no ambiente, quando não houver nenhum adorador, Ele olha e diz assim: era melhor que não tivesse tido culto hoje. Era melhor que a porta da igreja tivesse fechada. Mas eu acredito que aqui não tem só um, não. Aqui tem mais de um. Aqui tem um monte de adorador. Amém? Então o Senhor diz assim: olha, quem dera houvesse quem fechasse, porque não se oferece no meu altar algo que eu receba. Aí ele diz assim: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Deus está dizendo: a oferta está sendo entregue, mas ela não está subindo até o meu trono. O versículo 11 diz: desde o nascer do sol até o poente, meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor da terra. Sabe o que Deus quer? Que o nome dele seja exaltado através da sua vida. Ele é o Senhor. Ele diz: cadê a minha honra? Se eu sou o pai de vocês, cadê a minha honra? E se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? Fale de Deus, mas viva de acordo com a mensagem que você fala. Assuma um compromisso com Deus, com a sua palavra, verbalizando, mas também assuma um compromisso com Deus, com a sua vida, vivendo aquilo que você está falando. O versículo 12 diz assim: mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura. Quando você acha que dar uma oferta, ajudar um mendigo na rua, entregar uma oferta diante do altar da mesa de Deus, é a mesma coisa. A mesa do Senhor é impura, aqui não muda nada. E entregar isso aqui, irmão, que não haja em nós esse sentimento, mas que haja o sentimento de que nós estamos honrando a Deus. E o seu produto, isso é a sua comida, é desprezível, ou seja, é comum, é igual. A honra está em colocar num lugar de destaque. A desonra está em diminuir, colocar abaixo, desprezar. Por isso que Deus diz assim: vocês desprezam meu nome, vocês estão colocando meu nome para baixo. Vocês estão profanando, vocês estão diminuindo o meu nome. Enquanto honrar é colocar peso, é honrar, é dizer que é um lugar de destaque, a desonra é diminuir, é profanar, é tratar como um comum, é falar mal, é criticar. Tudo isso diminui e desonra. Você pode ficar de pé? Vou convidar o pessoal do Ministério do Louvor aqui. Como é que a gente desonra? Como é que a gente despreza? Versículo 13. O verso 13 diz assim: e dizeis também, que canseira. Já viu alguém dizer isso? Que canseira. Não vale nada servir a Deus. Eu lembro de aquele irmão que cantou aquela música: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Como é essa música? Não sei se o povo sabe tocar ela ou não. Pega aí, então vamos cantar essa música de improviso aqui na hora. Se Deus fizer,
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado for. Ele é Deus. Aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu me lembrei de uma parte daquela série The Chosen, quando o Tiago chega mancando de uma perna e ele fala para Jesus: Senhor, eu quero conversar com o Senhor. E Jesus: pois não, Tiago. Ele começa a falar: Senhor, eu vi o Senhor curar tanta gente. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar? Irmão, eu nunca tinha pensado daquele jeito. Aí Jesus disse assim: Tiago, tem muita coisa que você não entende. Na vontade do Pai, eu poderia curar você agora. E você já viu o suficiente para saber que eu tenho poder para curar você. Mas Tiago, imagine o testemunho se eu não te curar e você continuar me temendo. Se você continuar exaltando a Deus, mesmo que eu não cure você. Aí Tiago começa a chorar e agradece a Jesus. Aí Tiago vira as costas e vai saindo. Aí Jesus diz assim: Tiago, só quero dizer mais uma coisa a você. Fique tranquilo, você vai ser curado no tempo certo. Então, irmão, a nossa fé a Deus não deve ser por aquilo que está acontecendo. A nossa fé deve ser porque nós o amamos, nós o honramos. E um dia o cantor dessa música, Delino Marçal, chegou para a mãe dele e disse: mãe, nós servimos a Deus, mãe, nós somos tementes a Deus, porque a gente está passando tanta luta. E a mãe disse essa frase a ele, disse: filho, a gente não serve a Deus pelo que Ele faz. Nessa casa se adora a Deus por quem Ele é. Ele merece toda a adoração.
ele merece ser honrado, ele merece ser exaltado. Não é pelo que ele faz, é por quem ele é. E aí o versículo 13 fala assim: dizeis também que canseira, e lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o doente, e assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Deus está dizendo: quando eu não sou prioridade na vida de vocês, eu vou recebê-los? Versículo 14: maldito seja o enganador, tendo um animal no seu rebanho, promete o bom, e oferece ao Senhor uma coisa vil, desprezível, oferece aquilo que não presta mais. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, meu nome é temível entre as nações. Irmão, faça uma coisa, primeira coisa do dia: não use rede social enquanto não lê a Bíblia, pelo menos um capítulo. Não olhe nada enquanto não lê uma porção das Escrituras. Não faça nada enquanto não orar. Priorize Ele, porque Ele diz: se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Que no nosso coração o Senhor tenha um lugar de honra. Amém?